Sim, tem gelo. Por tudo ao redor. Até onde os olhos podem ver. Um deserto branco cobre a entrada da sua caverna, onde você e vários outros moradores vivem. Todos estão reunidos em torno de uma fogueira tentando se manter aquecidos, contando uns aos outros histórias sobre o tanto de neve que viram no outro dia. Alguns estão correndo, brincando de pega-pega, jogando varetas. O que quer que as pessoas fizessem para se divertir há 300 mil anos. Você é um dos primeiros Homo sapiens a andar pela Terra. Alguns outros estão dormindo ou apenas descansando os olhos. Ao redor da caverna, tudo que se consegue ouvir são estômagos roncando e sons como de um animal selvagem à espreita. Você olha pela entrada da caverna e vê que a tempestade passou. É hora de pegar algumas ferramentas e partir em grupo. Pela natureza, você encontra algumas frutas cobertas de neve e plantas que podem ser comestíveis, mas não é o suficiente para alimentar toda a tribo. É a era do gelo e não há muita vegetação crescendo em lugar nenhum. Um dos seus amigos avista algumas pegadas grandes na neve. A perseguição começou. Você não sabe dizer do que são, mas devem ser de algo suficiente para alimentar a todos por alguns dias. Conforme você vai mais adentro na floresta coberta de neve, ouve um rosnado vindo de trás. Você espera que seja o seu estômago, mas, ao olhar para trás, de repente desmaia. A Era do Gelo é um período em que grandes camadas de gelo cobrem tudo, mudando a Terra permanentemente. Ela é parcialmente responsável pela elevação e redução do nível do mar, bem como pela distribuição atual dos continentes. Camadas de gelo espessas e enormes se espalharam pelo que hoje é o Canadá, Escandinávia, Rússia e até a América do Sul. Tudo isso fez com que o nível do mar mudasse drasticamente e as temperaturas ao redor do mundo caíssem dramaticamente. E eu não estou falando de apenas uma Era do Gelo. Houve um monte delas. Os cientistas dizem que houve 5 grandes eras do gelo ao longo da história, com duração de milhões de anos. E estamos no meio de uma agora. Relaxe, não entre em pânico. Isso não significa que vamos todos dormir perto de fogueiras tentando nos manter aquecidos, depois de passar o dia no frio procurando por mamutes peludos. E não haverá uma enorme tempestade de gelo geológica que congela tudo pelo caminho. A Era do Gelo tem períodos mais quentes que vêm e vão, durante dezenas de milhares de anos. Na verdade, bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola de neve gigante sem vida. E o Sol, naquela época, também era apenas uma pequena bola de fogo, fofinha, sem calor suficiente para derreter todo aquele gelo. Mas à medida que o Sol foi ficando maior e mais quente, o gelo da Terra lentamente derreteu. E ela foi se tornando a bola verde e azul que temos hoje. Estamos vivendo na Era do Gelo Quaternária, que já dura 2,6 milhões de anos, e continua. Alguns animais prosperaram nesta última Era do Gelo, como baleias e tubarões. Eles estão no topo da cadeia alimentar há anos. Abaixo deles estão as focas, certos tipos de peixes, lontras, até o minúsculo plâncton. Na superfície fria, os mamíferos tiveram que desenvolver pelos grossos e desgrenhados para se manterem aquecidos. Os antigos mamutes, rinocerontes e bisões eram conhecidos por suas pelagens grossas, que lhes conferiam um visual incrível. Eles eram herbívoros e comiam pequenos arbustos e qualquer grama que encontrassem. Mas há vários milhares de anos, as temperaturas começaram a subir e a maioria desses animais foi extinta. Os que permaneceram evoluíram para os elefantes, hipopótamos e rinocerontes que temos hoje. Você acorda do seu desmaio e se encontra cara a cara com uma criatura que se parece com um lince moderno. Exceto que ele é muito maior e mais peludo. É um esmilodonte, uma versão épica do gato dentes de sabre, com uma aparência de malvado. Ele tem quase o mesmo tamanho de um leão macho e tem 2 presas frontais que me fazem pensar 2 vezes antes de sair da segurança da minha caverna. Eles parecem assustadores, mas os cientistas acreditam que sua mordida não era tão forte quanto a dos tigres ou leões de hoje. O que os tornava fortes eram seus antebraços gigantes usados para lutar contra qualquer um que os irritasse. Em matilhas, eram capazes até de derrubar mamutes. Uma coisa é certa, você não quer acordar ao lado deste gatinho. Ele está te encarando, pronto para atacar, mas você e seus amigos mantêm a calma e recuam lentamente. Você teve a ideia genial de atirar uma pedra para distraí-lo, então corra! Hoje em dia é quase impossível para um humano correr mais rápido que um leão ou tigre, mas os humanos daquela época eram muito mais aptos a isso.
Uma vez que o perigo acaba, todos continuam procurando por comida. Está ficando escuro e você não encontrou nada para trazer de volta para a caverna. De repente, você sente o cheiro de algo queimando. Ao longe, vê uma fina coluna de fumaça subindo em direção ao céu. Outro vilarejo? Você e seus amigos se olham e se aproximam da fumaça, com cautela. O Homo sapiens surgiu pela primeira vez há cerca de 300 mil anos, mas a história humana não surgiu do nada. Por volta de 7 milhões de anos atrás, alguns de nós decidiram que bastava. Assim, deixamos nossos ancestrais chimpanzés na selva e começamos a fazer nossas próprias coisas. Isso não aconteceu apenas uma vez. Ao longo dos milhões de anos seguintes, existiram mais de 20 espécies humanas diferentes. Alguns foram nossos ancestrais. Outros eram parentes de uma origem completamente diferente. Alguns eram minúsculos. Outros melhor adaptados para climas quentes ou frios. Antes que perceba, você vê um grupo de neandertais cozinhando um pouco de carne e afiando suas ferramentas. Os neandertais foram os primeiros a migrar para a Europa. Os cientistas acreditam que eles existiam entre 40 mil e 400 mil anos atrás. Eles ocuparam todas as regiões entre a Europa e a Ásia, enquanto o Homo sapiens, que nós somos, ainda estava lá embaixo na África. Você entra no acampamento deles e vê imediatamente as diferenças entre vocês. Eles estão entroncados e parecem um pouco diferentes, mas existem algumas semelhanças, como os dentes achatados para mastigar e roer e crânios grandes para cérebros grandes. Eles até estão vestidos como você. De acordo com os arqueólogos, eles viviam em abrigos e fabricavam ferramentas com pedras, paus e ossos. Eles te dão as boas-vindas e te levam para um passeio como nenhum outro. Você está oficialmente conhecendo outra espécie humana. Eles o levam para dentro da caverna deles e mostram algumas de suas pinturas rupestres. Eles foram os primeiros artistas do seu tempo. Muitas das suas galerias ainda existem hoje, como as das cavernas na Espanha. Você conhece o estilo deles? Pinturas minimalistas de servos, uma marca grande de uma mão. Eles também se envolveram um pouco com a fabricação de joias, fazendo colares com garras de águia e presas de animais. Eles também foram provavelmente os primeiros a aproveitar o poder do fogo. Eles o descobriram quando um raio atingiu uma árvore ou quando um deles deixou cair uma pedra sobre outra pedra, criando uma faísca. Ninguém sabe bem ao certo, mas eles foram capazes de recriá-lo e usá-lo para se aquecer, cozinhar, ver na escuridão, se proteger. Depois do agradável passeio, você fica perto da fogueira para se aquecer. Eles até oferecem algumas roupas extras para a viagem de volta para casa, principalmente casacos grossos de pele de mamute. Se vocês pudessem conversar, seria incrível, mas está ficando escuro e você precisa voltar para a sua tribo. Você se despede e agradece por ensiná-lo a desenhar um veado e por aquele saco de comida que lhe deram. A Era do Gelo foi importante para o desenvolvimento do Homo sapiens atual. Por causa do frio extremo e de outras condições adversas, eles tiveram que se adaptar para sobreviver, ser mais inteligentes e inovadores. Desenvolveram ferramentas avançadas e fizeram até agulhas com ossos para costurar roupas quentes. Eles podem ter apresentado o primeiro desfile de modas de todos os tempos. Quando o clima começou a ficar mais quente, eles desenvolveram técnicas agrícolas para se sustentar e se estabeleceram principalmente perto de grandes corpos d'água como rios ou lagos, enquanto outros optaram por ficar perto de mares e oceanos. Eles, quero dizer nós, fomos os primeiros a domesticar animais. Avance algumas centenas de milhares de anos e aqui estamos.